epistémica da defesa, ou, se você quer, essa associação de estudos de defesa, que não é o mesmo que a comunidade da defesa, que é outra comunidade. Nós o que fazemos é estudar a defesa. E aí reside a dignidade epistêmica da defesa, em ser objeto de nossa vocação científica. É dizer, nós, nessa comunidade que somos, não nos consideramos defensólogos, somos filósofos, somos cientistas políticos, somos especialistas em relações internacionais, biólogos, matemáticos, o que fore. Essa é nossa consideração científica. É dizer, para nós sermos doutores, nos reconheceu uma comunidade que reconhece e é custódia da ciência. A ciência tem custódia, e a custódia da ciência somos nós, os cientistas. Nós é que damos essa cerceamento, é decir, quando vocês vão defender um doutorado, vocês defendem ante um grupo de cientistas que se consideram cientistas e se consideram avaliadores da ciência. A ciência, como toda atividade, é uma atividade política. É uma atividade política. Por isso, uma pergunta que nós temos que formular, eu não vou responder, mas que precisamos formular, é: a quem interessa esta questão da área da defesa? E para quê? Essa pergunta nós temos que nos formular. Nós temos nosso reconhecimento científico em cada uma de nossas áreas. Nós nos reconhecemos aqui, nessa associação, tanto na ABED quanto na ABRI, nos reconhecemos como cientistas que estamos trabalhando no objeto da defesa, nos reconhecemos en nuestra dignidad de cientistas, reconocemos a dignidad de nuestros trabajos. No nos precisamos de ter uma área de defesa. Lo que sí precisamos es un comité de avaliación no CNPq. Eso sí fue importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque área de defesa, como estamos diciendo que área científica a ciencia es una actividad política, los estudios de defesa ainda têm alguma resistência na academia. Es decir, los historiadores consideran que historia militar no es historia, eso es cosa de militar, no tiene nada que ver con historia. Entonces, você apresenta un trabalho de historia militar no CNPq y dice, no, esto no es historia. De ciencia política, ya tem una dificultad entre ciencia política y relaciones internacionales, inclusive para cualificar los textos. Entonces, a entrar con un trabalho de defesa, que si vocês lembram, o tema da defesa, porque uma coisa que não se citou foi a ANPOX, o Grupo de Fuerzas Armadas, Estado y Sociedad en ANPOX. Bom, en aquel momento estava o GRIPI e estava o Grupo de Fuerzas Armadas y Sociedades, e eles não queriam mistura. Até que eles não conseguiram fechar o grupo en un momento que não tiveram densidad suficiente como para hablar, y nos convidamos a que viesen a nuestro grupo. ¿Por qué? Porque nuestro grupo estudiaba temas que son temas internacionales. No hay nada más dramático, en términos de relaciones internacionales, no hay nada más dramático que la guerra. El primer libro de historia, en sentido moderno, es A Guerra do Peloponeso. Es un libro que es un libro de relaciones internacionales, en sentido duro do termo, y un texto que fala da guerra. Ese es el primer libro de historia, en sentido moderno do termo. Mas en aquel momento, ainda en relaciones internacionales, nós estudábamos transiciones, nós estudábamos control civil, subordinación ainda antes do control civil, antes ainda de condução política da defesa, e tudo isso. Eu, em um momento, naquela história que você narrou muito bem de nossa área, fui a Uruguai a analisar uma questão da política de defesa dos uruguaios. Eles estavam dizendo justamente que a forma de controlar os militares e de manter a subordinação militar
era a través do orçamento da defesa. Cortando, fechando a torneira do orçamento, nós controlamos a los militares. Sí, pero es que una cosa rara. Y cuando llegué yo pensé que era una cuestión meramente académica, porque era o Julián, que tenía convidado, mas estaba un ministro que era o deputado Ballard, y los comandantes. Mas eu já vinha con un discurso preparado para falar. E vos, uma pessoa armada, ou você confia ou não confia. Se você não confia, você desarma. E se confia, você tem que dar a arma que precisa para garantir tu segurança. Mas você não pode ter alguém mais ou menos seguro e armado. É decir, que você confia mais ou menos e ter armado. Ou você confia ou não confia. Não é o problema o armamento militar. É a destinação do militar que me interessa enquanto científica. E essa destinação se instala no que eu chamei naquele momento um artiguinho com um nome que diz muito mais do que o próprio artigo, a Revolução Copernicana dos Assuntos da Defesa. Nós estávamos analisando a defesa como uma inflexão interior. Controle militar, condução, transição, e estávamos perdendo todo o aspecto estratégico de projeção. É decir, a defesa se destina, existe a defesa, y tiene sentido tener un sistema de defensa, porque estamos en un mundo insondable, donde no hay una normativa que impesa a un vecino a atacar, donde, como dice Raymond Aron, se impone o cálculo estratégico. Yo tengo que calcular qué es lo que tiene un vecino y cuál es la probabilidad de que mi vecino pueda ser una amenaza para mí. Es decir, o lugar epistémico específico de la defensa son las relaciones internacionales, y en eso concuerdo con Samuel. A ontología es una ontología externa, hubo otro, o una perversión que fue introducir la idea del enemigo. O inimigo que es xenos, justamente, u otro, fue o compatriota. Truceron a frontera para una cuestión ideológica. Cruzaron la frontera para cuestión interna. Así, cuestiones que se deberían resolver con la policía, con inteligencia, con lo que fue traído a Fuerzas Armadas. Eso perturbó los estudios de la guerra, los estudios de la defensa y todo eso durante mucho tiempo. Es decir, yo acho que si hubo una interrupción en el 64, yo comenzaría esa historia con la transición democrática, que es donde se inician esos estudios. Porque los primeros trabajos van a ser justamente sobre teorías transicionales. Yo pienso, distingo tema de área. Área epistémica es definida por algunos métodos, una metodología, una teoría específica y un objeto específico. En la defensa no tenemos un objeto específico, es son. Eso no es una debilidad epistémica, eso es una riqueza epistémica. O no tener método específico, teorías específicas, nos permite este diálogo interdisciplinar que enriquece la perspectiva de estudios de defensa. Esa es nuestra riqueza y que no debemos perder. Si no vamos en este camino, vamos a decir, los historiadores de la guerra no es el tema de defensa. Y vamos a comenzar a cortar así como se va cortando. ¿Mas por qué se va cortando? Porque hay una actividad política y lo que está aquí en juego es la disputa de verba, de orçamento. No se hace pesquisa sin orçamento. Y es esa disputa de orçamento que está trayendo estas cuestiones de la defensa como área epistémica. Ciencias militares son aquellas ciencias que informan ao militar en su función específica que se preparar para la guerra. Ciencias militares como una totalidad no es una ciencia. O militar no faz ciencia. No es que no tenga militares cientistas o militares intelectuales. Mas quien va a hacer ciencia no va a bater en las PSEC, va a bater en las universidades.
que una actividad o una vocación, que o militar tiene una vocación específica y no estemos outra. No significa que un intelectual no possa ir a la guerra, como conocemos tantos que morreron en las guerras. Intelectuales que morreron como guerra y como soldados oficiales morreron. Mas serán cientistas, morreron en la guerra. Como tenemos, ¿quién de nós não estuda o Clausewitz? Ele era um militar, não estou dizendo isso, não seria tão bárbaro de pensar isso. Simplesmente que para ascender em sua carreira, o militar não precisa escrever um livro. Não ensina. São duas vocações que exigem diferentes coisas. É dizer, uma coisa é que eu precise saber algo de química para explosivos, que saiba algo de física, que saiba algo de balística, que saiba todas esas coisas, porque esas son as ciencias que me informan en mi función como militar. Outra coisa é que eu estude física. Para estudar física eu não posso estar fazendo guardia. Eu tenho que estudar da manhã à noite. Como nós estudamos, nós não temos fines de semana. Não somos funcionários públicos igual que os militares. Somos funcionários públicos, mas não temos férias, temos congressos, não temos fim de semana, não temos família, não temos amigos, temos colegas. Essa é a atividade científica. Esa actividad científica. Me preocupa eso, a distinción entre temas y áreas, entre ciencia y conocimientos que informan, entre lo interno y lo externo. No es precisamos debruçar sobre conceitos. Y pensar los conceitos desde aquí, desde Brasil, desde la dependencia estratégica, no apenas la dependencia económica. Aliás, sí, ciertamente tenemos una dependencia estratégica porque tenemos una dependencia económica. Mas a partir de ese punto tenemos que pensar, no digo renegar de todas esas teorías, de todos esos conceptos, mas vamos a desconstruir los conceptos, vamos a desconstruir las teorías, vamos a reconstruir los conceptos y las teorías desde nuestro punto de vista. Ese punto de vista que es el punto de vista de la dependencia. Bueno, acho que não tenho muito mais para dizer. Eu, na realidade, discuti o tema naquele artigo da vez. Mas, basicamente, eu acho isso. É decir, nossa área está crescendo e está crescendo com trabalhos cada vez mais de melhor qualidade científica, donde apresentan tanto civiles quanto militares, não há nenhum tipo de discriminação. A única discriminação é a qualidade científica do trabalho, como deve ser. Estamos com uma associação forte. A ABRI, a área eu não sei bem como se chama, mas segurança internacional. Você é o cara. A área temática é de segurança e defesa, né? Segurança e defesa, bom, isso, segurança e defesa. É uma área muito concorrida, cada vez temos mais trabalhos nessas áreas. Obviamente há episódios históricos que conmovem a comunidade e transforman temas em modas. É decir, nós tivemos um bom, digamos, espaldarazo na Primeira Guerra do Golfo, es decir, aparecíamos na TV e todas essas coisas, porque não tinha especialistas em guerra. Hoje nós vemos todos os dias caras novas, também dizem cada coisa que eu não quero nem ouvir, mas circulam por aí pela TV gente que mostra mais interesse na nossa área, enfim, e os estudantes de relações internacionais se aproximam cada vez mais. Então, por um lado, a episteme que está entre a doxa e o nous, eu também distinguiria não só da doxa em quanto a opinião, sino eles chamavam a episteme de conhecimento pelas causas ou conhecimento verdadeiro. Hoje isso de conhecimento verdadeiro não dá para manter, é decir, nós infelizmente temos que resignarnos temos que eticamente continuar perseguindo a verdade, ainda que cientificamente não acreditemos em ela. Não que não acreditemos em ela, sino que não temos como chegar ao teste definitivo da verdade. Mas ainda assim, éticamente, como dice Raymond Aron, aliás, debemos perseguir a paz, ainda que não acreditemos em ela, perseguirla como uma condição ética. Do mesmo modo que devemos perseguir a verdade,
ainda que epistemicamente não acreditemos nela. Obrigado. Muito obrigado à mesa, aos expositores. Já estamos percebendo que as pessoas estão aproveitando o espaço do debate. Então já temos um inscrito. Sou eu. Não. E Samuel não tem que subir os celulares. Sim, não, nós temos talvez a possibilidade de passar o microfone. Espero que eles funcionem bem. Não, digo os palestrantes para amanhã. Não, sim. Quando as questões forem levantadas, nós nos encontramos aqui e definimos uma maneira de tratar dos temas. Samuel, se permite uma sugestão, Sim. talvez até mais do que questões, talvez algumas pessoas queiram também colocar seus pontos de vista. Claro, a ideia era exatamente essa. Continuar uma conversa. Continuamos na interlocução no debate. Professor Peterson. E quem mais? Eugênio, Mayra. Gente, ok. Tamires, você concorda? Resignem-se a já temos para todos? Não, sim. Eu ficar aqui, tentar pegar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, umas 4 questões e fazemos uma rodada e depois uma sequência outras, pode ser assim? Tamires, por favor. Bom dia, meu nome é Wellington, gostaria de parabenizar a mesa e a minha pergunta está voltada justamente para essa questão de ciências militares, e eu vou acrescentar aqui a questão de estudos marítimos, ciências aeroespaciais. Percebe-se que pela CAPES há um reconhecimento de alguns cursos de pós-graduação dessas áreas que eu acabei de falar, dentro do escopo ali da área de ciência política e relações internacionais. Nesse contexto, verifica-se que a definição institucional de ciências militares, que a gente verifica pela portaria do Exército, ela se encontra no único documento, né, do Exército, que trata sobre sua definição e seu escopo. Entretanto, percebe-se uma lacuna na academia da definição epistemológica deste campo e também uma relação de subordinação ou de interdependência deste campo com os estudos de defesa. Eu gostaria de saber qual o pensamento da ABED com relação a este fato. Bom, meu nome é Peterson, sou pesquisador na área de relações internacionais, acabei de terminar meu doutorado também no campo. A minha pergunta é mais no sentido do aproveitamento da estrutura governamental, da massa crítica que a gente vem desenvolvendo exponencialmente nos últimos anos na área de defesa. Eu mesmo me coloco como uma cria desse crescimento com os congressos acadêmicos de defesa nacional relativo ao Ministério da Defesa, pela saudosa SEC, né, Secretaria de Estudos de Cooperação do Ministério da Defesa, pela ABED e tantos outros eventos que o Ministério da Defesa, por exemplo, vem implementando como uma série de cursos, congressos, prêmios de tese, prêmio de monografia, mas, de outro lado, eu não vejo esse aproveitamento por parte do governo da massa crítica que a gente desenvolve sistematicamente na universidade. Primeiro, a ausência de uma carreira de defesa, que a primeira pergunta é por que essa carreira ainda não saiu desde 99? E a segunda pergunta é o Pandiaca Lojas, por exemplo, em que medida a gente vê perspectivas de editais públicos para contratação de pesquisadores. Sei que tem um serviço voluntário, eu mesmo tenho a honra de fazer parte do serviço voluntário do Pandiaca Lojas, mas a gente se vê pouco aproveitado pelo governo
no sentido que a gente só recebe newsletters por e-mail de resenhas que o próprio Pandiá faz, não há eventos aqui em São Paulo, a gente não é consultado com relação aos 3 documentos basilares da defesa, como o PND, a AND e o livro branco. Então, eu gostaria que a mesa, principalmente o professor Ramalho, comentasse essa questão. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Mayra, sou mestrando aqui no programa Santiago Dantas. E eu queria fazer uma pergunta para os professores, aqueles que se sentirem mais à vontade para responder. O professor Antônio Jorge mencionou a questão do terrorismo, dos ataques em Paris e assim, eu tenho uma percepção de que me parece que a sociedade brasileira tem um certo encanto com o tema terrorismo. Não a sociedade acadêmica, mas a sociedade em geral. E a gente pode ver isso nos debates sobre as Olimpíadas do ano que vem, na lei antiterrorismo, nos seminários que estão sendo realizados, até mesmo por representantes do governo, sobre terrorismo, nos preparativos para as Olimpíadas, inclusive. E parece que é como se a sociedade brasileira quisesse ter um terrorismo para chamar de seu. E eu queria saber, assim, como que esse debate que nós estamos tendo aqui pode extrapolar os muros da academia para chegar nessa sociedade e se nós estamos falando de defesa como política pública, como de fato ela pode se tornar pública, a sua construção pode se tornar pública também, se isso é viável ou não. Obrigada. Eu tinha até me inscrito como uma... Tinha entendido a dinâmica um pouco diferente. Tá certo. Não, faça Nesse sentido, vamos colocar até como debatedor. Não, o Alonzinho. Ok? No decorrer, né, no transcurso aqui das discussões, das apresentações aqui, né, apareceu, né, veio à tona a discussão do problema de comitês e de instâncias nas diversas instâncias governamentais. Né? Eu deliberadamente, na fala inicial, me abstive de entrar diretamente nessa discussão. E por quê? Porque me parece que tem 2 elementos, que apareceu normalmente na mesa, mas eu quero retomar isso só para chamar a atenção para outro ponto. Se de um lado nós temos elementos que são digamos, epistemológicos, propriamente, digamos, da existência do campo, na construção e na identificação desses comitês, e temos o elemento político, como o Hector colocou também, mas nós temos trajetórias, né, que, de certa maneira, também balizam um pouco esse próprio balanço. Né? Trajetórias históricas que, claro, elas não são nenhuma marca, né? Mas a gente tem que levar em conta isso que está ocorrendo, né? O que veio desembocando até esse determinado momento. Né? A gente, quando eu mencionei, você por exemplo, que, de certa maneira, relações internacionais e estudos estratégicos ocupam o mesmo tipo de atividade do ponto de vista, né, da sua relação com disciplina científica. Mas nem por isso, por exemplo, eu vejo sentido no estabelecimento de um comitê que fosse especificamente de estudos estratégicos, por motivos óbvios. A discussão não caminhou aqui na história do Brasil nesses termos. Talvez se tivesse ocorrido de a gente ter uma grande construção, né, desenvolvimento
de cursos de pós-graduação e, eventualmente, até de graduação. Mas, nessa direção, talvez a gente pudesse estar tendo a conversa completamente em outra direção. Não é? Então, tem certos problemas que, apesar de poder, eventualmente, de um ponto de vista mais abstrato, fazerem sentido, chega uma hora que eles não fazem muito. Né? No caso, nós tivemos um adensamento dessas duas atividades de pesquisa, né? Para a gente não se embaraçar com certas coisas, ao longo dos últimos anos, inclusive, de certa maneira, bem para e passo. E de uma maneira que me parece muito frutífera, muito interessante. Né? Mas nem por isso, por outro lado, isso significa que necessariamente determinado tipo de demanda vai ser mais, e de necessidade, vai ser mais bem atendida por esta ou aquela forma institucional, também em função de algumas determinadas trajetórias, né? Que vão envolver, conforme as coisas forem recortadas, podem trazer ou potencializar algumas distorções que se a gente talvez até não esteja muito atento para elas. Né? Então, o que me parece importante é que a gente comece a ir produzindo mais esse diagnóstico do que propriamente a gente já ter uma direção clara a perseguir nesse exato momento. Eu falo isso com muita tranquilidade, por quê? Porque eu não tenho um diagnóstico tão claro disso, certo? Particularmente de como seriam determinados tipos de balanço. Vou dar um exemplo de natureza pessoal, mas porque ele é muito revelador sobre certos aspectos. Né? Pelo teu... Eu dou parecer para a CNPq, para CAPES, projeto de pesquisa, gente que vai para fora, né? Pelo CAPES, projeto de pesquisa no CNPq, projeto de doutorado, projeto de pós-doutorado, escambau. Né? E apresento os meus, né? Assim como apresento os meus artigos. Já recusei, já dei parecer contrário ao projeto de pesquisa, já recebi parecer contrário ao projeto de pesquisa. A maior parte dos meus projetos não é aprovada, a gente aprova uma boa quantidade, mas a gente submete muito mais, né? Do que a boa parte do trabalho é fazer projetos que não são aprovados, são rejeitados um dia, são aprovados um belo dia, você está sem um projeto para mandar, manda mesmo, de repente ele é aprovado. Né? Tudo isso é parte da vida, normalmente me incomoda. Uma vez eu recebi um parecer negativo que me incomodou. Por quê? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque me parece revelador de certo tipo de coisa. Eu apresentei um projeto que era para um tipo de avaliação muito específico, muito pontual, que não esgota em nada o assunto, né? Não esgota todo o assunto, perdão, oferece apenas um termo de comparação de um aspecto de uma decisão. Ué, uma tentativa de avaliar, de estabelecer termos de comparação para submarinos a propulsão nuclear, em contraste com submarinos convencionais, mas com AIP, né, com propulsão, com Air-Independent Propulsion, como fica na literatura. O que é muito mais em termos de condições, de o que avaliar para estabelecer, no limite, o parâmetro que seria o seguinte: o custo do quilômetro quadrado patrulhado, total. Ah? Tem outras coisas para levar em consideração, mas a coisa é essa. Pode ser rejeitado? Pode. O parecer de rejeição me deixou muito incomodado. Por quê? Porque ele veio assim: a decisão já foi tomada. Não precisa fazer a pesquisa. Ok, a resposta é: nós não queremos saber e isto não é da sua conta. Tá certo? Diga assim, é o cúmulo da resposta não científica, é o cúmulo da resposta não acadêmica. Eu tenho um monte de projeto meu que já foi reprovado. Tem algum problema de ser reprovado? Nenhum. Mas isto não é uma resposta que se dê. Okay? Entretanto, essa é uma resposta que foi tomada. Diga, se houvesse um comitê de defesa, a resposta provavelmente seria nesses mesmos termos. Eu imagino que todo mundo
dizer. É bom a gente não ser muito explícito. Então, eu pessoalmente não estou muito convencido de que necessariamente seja determinado, nem de que não seja, não é isso, mas perceba, tem um elemento de diagnóstico sobre esse aspecto político, que é uma das coisas que informa a decisão. Evidentemente não é só isso que vai informar, mas que eu tenho medo da gente ir com muita incerteza, né? E produzir um resultado que é negativo. Note, aqui quando o Hector chama atenção para o problema de recurso, nós temos um elemento de recurso, mas acho que nós temos que ter uma consideração muito grande. No frigir dos ovos, o nosso maior interesse enquanto guardiães, né, como você mencionou, de determinados valores, que tipo de valor está entrando nessa consideração. A gente sabe que tem um monte de outras coisas, mas tem alguns critérios básicos que têm que ser levados em conta. Em que medida determinadas decisões estarão fortalecendo ou eventualmente enfraquecendo esses critérios básicos na medida em que a gente constitua determinadas áreas que são diferentes numa instância e numa outra, e não necessariamente, o Hector apontou muito bem, a gente precisa ter a mesma configuração numa sendo espelhada na outra, mas também não necessariamente necessariamente melhor que em qualquer uma delas a gente tem uma determinada. Eu chamo a atenção para a necessidade de dar esse passo atrás, porque eu tenho medo de a gente perder algumas coisas que já foram construídas com muito cuidado. Tem elementos, digamos, que poderiam avançar-se numa determinada configuração? Sim, mas a gente tem que olhar o outro lado, não é? E muitas vezes pode acabar constituindo-se talvez em barreira e em reserva de mercado, no sentido de, como é que chama? Exatamente de confrontação ou de enfraquecimento dos valores mais caros, não só agora como pesquisadores com interesse em defesa ou relações internacionais ou políticos, né? Mas como cientistas, em primeiro lugar, eventualmente como cidadãos do ponto de vista mais geral. Então, eu acho que um bom ponto de partida é exatamente a discussão conceitual, a discussão epistemológica, a discussão, né, que nos ajuda e nos dá um primeiro guia importantíssimo, né, de onde caminhar, que rumo perseguir, mas, por outro lado, a gente talvez precise de uma avaliação um pouquinho mais fina de como que essas coisas vão produzir, se elas vão efetivamente estar encorajando determinado tipo de produção e de interação, ou enfraquecendo-se. Basicamente, e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu não tenho clareza. Tenho clareza de uma série de aspectos que eu tendo a concordar, lá com o Samuel chamou atenção, com o que o Antônio Jorge chamou atenção, com o que o Hector chamou atenção, e com a fala particularmente elegante e agradável da Sabrina, beneficiando-se do texto. Mas basicamente era isso. Eu acho que talvez seja mais importante a gente conversar mais antes de fecharmos nós mesmos num determinado curso de ação. Obrigado. Nesse sentido, não é uma pergunta, claro. Bom, eu vou mencionar brevemente, eu agradeço por dar a oportunidade de mencionar os aspectos que eu queria ter falado na apresentação. Por que eu deixei o clipe, né? Porque nós estamos num processo de transição mesmo. Isso é um processo de construção institucional. Quando eu fui para o Ministério da Defesa a primeira vez, era o ministro Viegas. E a
basicamente qual era o interesse dele. Eu vou falar com franqueza, eu não sei falar de outra forma, porque é uma coisa que eu penso. A ideia era construir pontos entre os militares e a academia. E aí, porque você está na academia, você conhece as pessoas, você sabe como funciona a academia, a gente precisa construir programas políticas públicas que permitam isso. E eu disse, olha, eu devo dizer ao senhor que eu não conhecia, nunca tinha visto antes, tinha estado com o secretário, o que depois veio a ser o secretário do século, José Roberto Almeida Pinto, que era hoje é um embaixador, né, que era ministro da diplomática, no parque seminário, e tinha entrado em embates em alguns muito quentes, com colegas, e ele participando, e eu disse, olha, eu devo dizer que eu participei, fui chamado para dar entrevista na televisão, escrevi artigos, era a campanha eleitoral, né, do Lula e Fernando Henrique, e eu fui muito crítico a várias posições do presidente, que eu represento, né, do seu chefe. Sei que o partido tem essa visão ideológica, eu vou manter as minhas posições, eu vou continuar sendo crítico. Então, talvez seja melhor chamar alguém de confiança, né, alguém que seja ideologicamente afinado com vocês. Não, ele não quer alguém para fazer propaganda, quer realmente alguém que construa pontos com a academia. Só lhe peço para não dar entrevistas em nome do Ministério, dizendo o que você pensa. Você pode dar as entrevistas que você quiser em nome pessoal, mas em nome do Ministério quem fala sou eu. Bem, tem sido foi essa a minha relação com os outros ministros que vieram. Com a saída dele com o vice, depois com o Valdir Pires, e aí eu tive que sair, fui para o Haiti, para ficar lá 2 anos, quando eu voltei, eu fui chamado pelo ministro Celso. Né? E agora continuou com a mesma, sempre a minha atitude, qual é? Olha, o cargo está aqui, é um cargo de confiança, eu continuo fazendo uma coisa na qual eu acredito, então, muito obrigado. O cargo, eu vou voltar para a academia, que é o meu lugar. E sempre tive liberdade para desenhar esses programas. Qual foi a ideia geral? Vocês mencionaram aqui alguns deles. Primeiro, vamos amarrar, sempre houve muita resistência a esse tipo de projeto. Então, amarrar, juntar CAPES, Ministério da Educação, e junto ao CNPq com a criação do comitê. Mobilizei, né, o próprio ministro foi visitar o meu PNE, que era o presidente do CNPq, o Manuel era o vice-presidente do CNPq, ajudou muito ele empurrando por dentro, e eu empurrando o ministro para fazer pressão de olha, tem interesse do Ministério criar o que a gente chama um balcão, para que o pessoal que estuda a defesa possa submeter os seus projetos, porque hoje não pode, tem que ser tudo espalhado e tal. E aí o CNPq, seguindo a sua tradição lá do seu Conselho Superior, não sei qual é o nome que eles têm, isso a gente cria um comitê temático e vê qual é a reação da academia, né, com respeito a isso. Se houver resposta, se houver demanda por isso, então esse comitê temático pode evoluir no sentido de se transformar em um comitê diário. Não houve demanda nos 3 anos de funcionamento do comitê. Eu queria pesquisar muito isso aí. Não sei, mas assim, houve uma demanda pequena, houve uma demanda, quando você compara, porque não tinha recurso alocado, aí é a disputa por recurso. Então aquilo saiu de um dos fundos, era até a área de biologia, saía daí. O negócio não tinha, era onde eles tinham uma margem de manobra para destinar recursos para as áreas que estavam nascentes, áreas consideradas nascentes. Era ciências da saúde que a gente tinha. Isso. Aí o que aconteceu? Não houve uma resposta entusiástica da comunidade, eu vejo que aí a dinâmica, né? Algumas pessoas estavam com seus projetos terminando, tinha gente que não sabia se aquele comitê ia sustentar ou não, achava que se sentia mais confortável em apresentar uma proposta de projeto aos seus comitês, os comitês nos quais eles já eram conhecidos, história, ciência política, economia e tudo mais. Então, essa era uma forma. A outra era Prodefesa. Não, precisa criar uma comunidade. Para criar uma comunidade tem que ser um programa que sobrevive, inclusive, à mudança de ministros, porque havia uma mudança muito frequente de ministros. Então, eu desenhei, na época, eu negociei com a CAPES, e nós tivemos sorte que o Tasso Genro queria sair, precisou sair antes da hora e queria deixar alguma coisa, a gente costurou pelo gabinete do Tasso Genro, já tinha um projeto, que era o Prodefesa, que era uma ideia boa de juntar recursos, e tão bom que a CAPES depois copiou isso para uma série de outros projetos, de outros programas que ela tem. Mas
qual que era uma das principais preocupações do Prodefesa, só para vocês terem uma ideia, era que ele começasse, que ele durasse 4 anos, pelo menos, para formar um doutor, 5 anos era a ideia, né? Você recebia por 4, mas podia durar por 5 anos. E que ele começasse no meio de uma administração, porque aí quando houvesse uma mudança de ministro, ele ia ter um custo alto para interromper, porque era um compromisso assumido com outro ministério com relação a isso. E aí a minha aposta qual era? Na hora que o cara se debruçar sobre isso, ele vai ver que é tão pouco dinheiro comparado com o resto, e que o custo de interromper o programa é tão alto que ele vai manter, pela lógica burocrática vai ser muito. Mas era parte disso. Era só, quer dizer, era estratégia institucional. Passava também pela aproximação da ABED, pela aproximação da ANPOX. Quando eu liguei para o Celso, João Roberto, para a gente restabelecer um grupo de Estado, Sociedade, Forças Armadas lá na ANPOX, era isso, era induzir a criação da ABED, foi isso que a gente fez dentro da ANPOX, colocar a ANPOX lá. Fui lá, falei comandante da ESG para permitir que pesquisadores da ESG pudessem participar, para ter militares participando pela primeira vez, de novo na Fox, você passou a ter. Então era como, digamos, normalizar. Isso tinha que ver também com o ministro de Itaipava, para poder chamar vários atores da sociedade para debater defesa, tinha que ver com o ministro fazendo artigos, escrevendo artigos na imprensa e fazendo palestras. Enfim, era uma visão de conjunto que, enquanto a SEC perdurou, Jobim decidiu extinguir a SEC para poder criar em seu lugar a Secretaria de Aviação Civil. Enquanto a SEC terminou, esse esforço era de criação, que pareciam coisas isoladas, mas era articulado nessa visão de criar massa crítica na sociedade. Porque se você não tem, se fôssemos só nós na mesma van, nunca ia fazer nada. Então, precisava formar a gente, formar de uma maneira continuada, ter massa crítica para que se construísse no Brasil uma comunidade de estudiosos desses assuntos que pudessem servir como interlocutores para o governo com sua liberdade de pensamento. E com a capacidade de produzir algo que fosse aproveitável pela sociedade. E quando a SEC deixou de existir, nós tentamos levar esse esforço para a SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Lá a gente estava terminando a Estratégia Nacional de Defesa, era preciso divulgar. Se criou uma assessoria de defesa e foi quando surgiu o ProEstratégia, o Casimiro Montenegro, se retomou os encontros nacionais de estudos estratégicos, ou seja, vamos tentar manter o tema de defesa na agenda. E agora, com o Tandiá, o Álvaro Alberto, que aí você já está consolidado, digamos, o programa que trata da formação, ou seja, que lida com os programas de pós-graduação, mas não está consolidado uma linha de pesquisa para pesquisadores, na ausência do comitê temático. Como é que a gente faz? Olha, uma parceria com o CNPq, a gente financia e vamos começar a ter. Agora tem que ter uma demanda dessa comunidade para que o CNPq diga, olha, o CNPq não entrou com questão, foi todo o dinheiro do Tandiá foi nisso, o que nós estamos fazendo? Tentando ampliar a capacidade de reflexão sobre defesa nacional do ponto de vista da sociedade brasileira. Aí você me pergunta, bom, mas por que não avança a questão da carreira de defesa? A meu ver, tem uma visão política nisso, uma percepção de que ainda não há civis preparados para atuar na área de defesa, tem uma dimensão política mesmo, de exercício de influência. Eu acho que as forças agora, as forças estão mudando muito mais rapidamente do que eu imaginava, estou sendo muito franco também. Eu era muito cético, eu achava que a gente ia levar uma geração para poder falar realmente em interoperabilidade a sério. Isso não é verdade, está avançando mais rapidamente do que nós imaginamos, porque os oficiais de alta patente passam pelo Ministério da Defesa. A primeira vez que eu fui para o Ministério da Defesa, se olhava o Comando do Exército, tinha um oficial general que tinha passado pelo